Boa noite, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Senhor Deus, nesse momento pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Pedimos a Ti que, com Teu Espírito Santo, venha encher os nossos corações, venha trabalhar nos nossos corações, que possamos absorver a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz nessa noite e aplicar a Tua palavra às nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por detrás. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Bom, certa vez, eu lembro que ainda na época da faculdade, na época da faculdade de música, nós tínhamos uma aula de canto coral, e um professor levou uma peça arranjada para coro. E essa peça que ele levou era um fragmento do livro de Apocalipse. E esse fragmento é justamente essa parte dos 4 seres viventes que aparece no verso 8 do texto que nós lemos.
E aí eu lembro que, pouco depois do primeiro ensaio que nós fizemos, um colega lá de uma outra turma procurou o professor para fazer algumas sugestões para a execução da música. E a ideia dele era colocar uma banda acompanhando o coral, né, uma guitarra com distorção, bateria, teclados e tal, e algumas coisas nesse sentido. Até aí tudo bem, né? Mas o curioso que me chamou a atenção foi o modo como ele idealizou essa participação da banda e do coro, né, juntos ali na performance musical. Porque, segundo ele, a ideia era colocar, além da distorção, colocar uns teclados, né, e ele usou uns termos assim do tipo, colocar uns teclados assim, com uns temas assim tenebrosos, bem densos, um ar meio de terror, já que o Apocalipse tem essa pegada, né? Para aqueles que são fãs da cultura pop e dos quadrinhos, sabe que existe um vilão muito conhecido na DC Comics, que é o Apocalipse, né? O Doomsday, em inglês. Esse vilão ele luta, inclusive, contra o Superman, e não só luta, como mata o Superman, né? Dentro do universo da DC Comics também tem um outro personagem, um outro vilão chamado Darkseid, que ele é o soberano de um planeta chamado Apokolips, que é uma corruptela, né, uma variante de Apocalipse, né? E ainda, dentro desse universo da cultura pop, se nós formos para o cinema, um dos temas muito explorados nos filmes é justamente o fim do mundo. E quando alguém se propõe a lutar para que esse fim do mundo não aconteça, né, costumam-se aparecer algumas expressões e frases semelhantes à do Marechal Stacker Pentecost, né, do filme Pacific Rim, o Círculo de Fogo, né, e em que os kaijus estão vindo para destruir a Terra e tal, e aí ele, no meio daquele discurso que sempre todo cara faz antes da batalha final, né, aí ele levanta a voz ali para aqueles que vão guerrear junto com ele, e aí ele fala coisas do tipo: hoje não há homem nem mulher aqui que esteja sozinho. Hoje enfrentaremos os monstros que estão à nossa porta e trazemos a luta para eles. Hoje estamos cancelando o Apocalipse. E aí todo mundo grita, tal, e tem aquela injeção de ânimo, e aí cada um entra no seu robô, e aí o pau começa a quebrar, né? E aí no final eles vão ganhar porque faz parte do enredo da história. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, rolava uma espécie de uma lenda urbana, uma lenda cristã, ou uma lenda inspirada na cultura cristã, sei lá, do jeito como os irmãos queiram interpretar. E eu acredito que alguns que tenham talvez a mesma faixa de idade que eu já devem ter ouvido coisa semelhante. A lenda que rolava era o seguinte, dizia assim: quem lê o livro do Apocalipse fica doido. Então você toma muito cuidado quando você for ler esse livro aí, porque esse troço aí é um trem de louco. Tem gente que lê e fica doido. Então você toma muito cuidado. E as pessoas tinham realmente um pavor, né, de chegar até perto do livro do Apocalipse, né? Por que eu estou trazendo todas essas histórias que começaram lá na minha graduação, passaram pela cultura pop e chegamos até essas questões que permeiam o imaginário popular? Porque todas essas referências são equivocadas. Primeiro porque Apocalipse não significa fim do mundo, catástrofe, demônios vindos das profundezas para destruir a terra, né? Mas Apocalipse significa tão somente revelação. O livro do Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus, em poder e grande glória. Logo, é um livro que ele traz esperança, encorajamento aos crentes para que eles permaneçam firmes na fé até o fim. É claro que para os outros há uma certa dose de medo, né, e temor pelo futuro. Mas, para aqueles que estão em Cristo, é um livro de esperança e de encorajamento a permanecer firme na fé. O Apocalipse é um livro profético. E os profetas do Antigo Testamento,
Eles tinham a missão de ensinar, exortar o povo, e muitas vezes, não só o povo, mas também a liderança do povo, que se constituíam de reis e sacerdotes, para ou permanecer no caminho da lei do Senhor, ou então retornar quando eles não estavam no caminho do Senhor. Os profetas não eram magos, eles não eram pessoas que tinham varinhas e poderes mágicos e realizavam sinais e prodígios, apesar de que isso acontecia no ministério profético, mas isso não era a tônica do profeta. O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus para o povo e tinha o objetivo de ensinar as pessoas e chamá-las a atenção para permanecer no caminho certo. E este é um livro profético, de fato, e esse livro ele não se furta a essa missão de encorajar aqueles que têm medo, chamar a atenção daqueles que estão desatentos, denunciar os pecados e dizer o que é que Deus tem para falar para o seu povo. Uma das grandes dificuldades desse livro reside na questão simbólica. Há vários métodos de interpretação, né? Existe o método literal, o método alegórico e tal, e existe sempre essa briga, né? Principalmente entre os que são adeptos de uma e outra coisa. Mas cabe aqui uma ponderação com relação a isso. A Bíblia é um livro que contém livros, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. E como tal, a Bíblia não pode ser interpretada do início ao fim da mesma forma. Existem cartas, existem histórias, existem parábolas, orações, existe poesia. Para cada forma literária, se exige do intérprete um instrumental diferente de interpretação, sob pena de que, se ele não utilizar este ferramental adequado, não chegará ao sentido verdadeiro do texto. Então, assim, quanto ao livro do Apocalipse, não parece haver dúvidas de que é um livro que está repleto de símbolos. Agora, a questão é como interpretar os símbolos. E outra questão é que, em toda a Bíblia, nós temos um parâmetro de interpretação bíblica que parte da ideia de que você tem um livro escrito por alguém, escrito para alguém, dentro de um determinado contexto e com algum propósito. E de maneira muito curiosa, isso acontece até o livro 65. Quando chega no último livro, muita gente pega isso, um grande bolo, amassa e joga na lata do lixo, né? Então, esquece-se de quem escreveu o livro, quando foi escrito, para quem isso foi escrito e por que o livro foi escrito. E sendo que isso é uma regra de interpretação que vale para toda a Bíblia e deve ser seguida de igual forma. Então, justamente, por conta dessas questões, nós não devemos ignorar essas realidades. Sendo assim, qual é o tema do livro? O tema é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e esse sistema maligno mundano que nos cerca. As provações, elas podem parecer derrotas, elas podem parecer que estão prevalecendo sobre a vida da igreja, mas a vitória de fato, a vitória final e real, é daquele que está firmado no Senhor Jesus. Esse é o tema do livro. É sobre isso que ele fala. O propósito do livro, por que esse livro foi escrito? O propósito dele foi dar à igreja perseguida dos primeiros anos conforto e a certeza de que Jesus é de fato o vencedor, é o Senhor da história. A sua vitória sobre as forças do mal é também a vitória da igreja, e esta é incentivada a vislumbrar essa vitória na pessoa do Senhor Jesus. O público-alvo, também de igual modo, não pode ser diferente. Uma interpretação adequada deve colocar o público-alvo como os cristãos da época que viviam nos dias de João. E aí cabe uma pergunta que é uma pergunta retórica, naturalmente, porque não estamos ainda numa classe, então não existe aquela troca. Se estivéssemos numa classe, então poderia haver. Mas é uma pergunta para nos fazer pensar. Que benefício espiritual haveria para os primeiros cristãos, em meio a tanto sofrimento, a tanta perseguição, se esse livro fosse escrito com informações detalhadas sobre Napoleão Bonaparte, Mussolini, Gorbachev, ou seja lá quem for a bola da vez?
Por que eu digo isso? Porque, via de regra, você encontra vídeos da internet dizendo assim: olha, irmãos, eu lembro, agora vou resgatar coisa do passado. Os irmãos vão começar já a me identificar a minha idade pelo que eu vou dizer aqui. Estou já na casa 200 já. Quando apareceu o Gorbachev, aquele Gorbachev, para quem não lembra, era um presidente russo, carequinha, que tinha uma mancha vermelha na testa, assim e tal. Na época, quando ele apareceu, assim e tal, muita gente tinha um terror muito grande. Mas, rapaz, aquele cara é o anticristo, aquele cara é o demônio. Você viu? Ele é russo. Ele tem aquela manchinha na testa lá, aquilo ali, ó. Aquilo ali, não me engana não, aquilo ali é a marca da besta, rapaz, não sei o que e tal. Quem viveu a minha época e viveu, talvez, né, sabe quem estava nesse planeta que viu algo parecido com isso. E, via de regra, sempre tem essas idas e vindas de alguém que sempre aparece dizendo assim: ó, aquele cara ali, aquele presidente de tal país, olho nele porque aquele bicho ali é o anticristo. Então você fica esperto, fica veaco, porque inclusive vai estar na Bíblia. E aí, hoje em dia, se você procurar no YouTube, aí você vai dizer, aí você vai ver lá, o pessoal dizendo que o Barack Obama era o anticristo, que o Emmanuel Macron é o anticristo, e aí vão dizendo, vários vão elecando e aí dizendo, encontrando as justificativas mais estapafúrdias para esse tipo de coisa. Por que eu digo que são estapafúrdias? Porque eu volto à pergunta. Um livro que foi escrito para os cristãos do primeiro século, qual é o proveito espiritual que estes irmãos tiveram com esse tipo de informação privilegiada? E que nem é tão privilegiado, porque se fosse o Gorbachev já teria tudo acontecido, não estaríamos hoje aqui. Então isso só se prova que essas coisas são teorias e abordagens bíblicas equivocadas que estão fadadas a levantar e cair e não resistir à prova do tempo. Isso, irmãos, não anula a atualidade das Escrituras para nós. Não anula pelo seguinte: o mesmo Deus que conduziu todo o processo de revelação e inspiração em toda a Bíblia, é o mesmo Deus que fez isso no Apocalipse. E da mesma maneira como existe aplicação para a igreja nos dias de hoje, da mensagem que havia nos profetas, da mensagem que há nos evangelhos, na mensagem que há no Antigo Testamento, há também uma aplicação para a igreja dos dias de hoje no livro do Apocalipse. Mesmo que essa mensagem tenha sido primariamente endereçada aos cristãos do primeiro século da Ásia Menor. Quanto à estrutura do livro, nós temos um livro que ele os estudiosos eles apontam que existe uma divisão em 7 partes do livro. Essa divisão em 7 partes, a primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao 7 nós temos a segunda, do 8 ao 11 a terceira, do 12 ao 14 a quarta, do 15 e 16 a quinta, do 17 ao 19 a sexta, e a última, os capítulos 20 e 22. E os intérpretes eles costumam colocar da seguinte maneira, que tirando, exceto a primeira parte, que é justamente a parte da visão do Cristo glorificado e das cartas às 7 igrejas que João escreve e endereça, todas as outras partes elas podem ser lidas em paralelo. E aí, ou seja, você pode ler uma parte e depois pode ler a outra, e que a única diferença que vai haver é o ponto de vista do profeta escrevendo sobre uma determinada visão. E aí vem aquela pergunta assim, poxa, mas engraçado, como é que pode isso? Porque Deus não ditou apenas uma visão, já ditou 6 diferentes? Para quê? 6 visões diferentes sobre exatamente o mesmo tema. Ou seja, compreendendo aquele momento da igreja até a volta de Cristo. Né? Isso, gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que isso não é algo estranho dentro da Bíblia. Isso já aconteceu outras vezes. Se os irmãos recordarem bem, José, quando estava no Egito, ele foi chamado para interpretar um sonho que Faraó teve, um sonho que ninguém conseguia interpretar. E aí Faraó chega para ele e fala assim, olha, eu tive
um sonho assim e tal, e tive outro sonho assim, assim. E José vira para ele e fala assim, na verdade o rei teve apenas um sonho. E de fato eram dois sonhos, mas eram dois sonhos que falavam exatamente a mesma coisa. Eram dois pontos de vista sobre exatamente o mesmo acontecimento. Então isso não é algo estranho na Bíblia, é uma coisa que já aconteceu e o mesmo princípio acontece aqui. Nós temos 6 visões diferentes, cada uma de um ponto de vista. Tá? Agora, e aí, para os irmãos que estiverem interessados nisso, podem fazer uma pesquisa mais acurada depois e perceber que cada sessão dessa sempre termina com a volta, com uma referência à volta de Jesus e um juízo sobre os ímpios, ou então uma promessa de bem-aventurança para os santos. Mas agora, indo diretamente ao texto, no qual nós estamos meditando nessa noite, o capítulo 4, ele começa da seguinte maneira. Depois dessas coisas. O que seria isso? Esse depois dessas coisas é depois de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, que é a visão do Cristo glorificado e da sessão da carta às 7 igrejas. Depois dessa sessão profética por quê? Porque tem exortação, tem mensagem da parte de Deus para o seu povo, João vê, então, uma porta aberta no céu. É provável que João não tenha recebido a revelação toda de uma vez, mas sim tenha recebido partes, ou seja, tenha recebido visões, escrito essas partes e recebido mais visões e assim registrando paulatinamente. E a estrutura do livro, como eu acabei de falar, em 7 partes, corrobora bem essa teoria. Existem acontecimentos, e aí quando se fala nessa porta aberta no céu, é justamente um indicativo de onde a coisa vai acontecer, qual é o cenário e qual é o ponto de vista que vai estar envolvido na história. Ou seja, a partir do capítulo 4 até o capítulo 7, que é esta sessão, então o cenário, o ponto de vista é todo celestial. É o Senhor quem conduz todo o processo da revelação, é Ele quem administra as visões. Por isso que o Apocalipse se chama revelação, e essa revelação é a revelação de Jesus. Isso quer dizer, o livro é a revelação da pessoa de Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Cabe aqui lembrar que existe um duplo aspecto na pessoa de Deus, que é o aspecto da imanência e da transcendência. O aspecto da imanência é o aspecto que a gente está mais acostumado a ouvir nas nossas canções e às vezes no nosso trato e na nossa vida devocional. O aspecto da imanência é esse aspecto do Deus próximo, é do Jesus que se fez carne, que participou dos nossos sofrimentos, desse Jesus muito próximo de nós, né? Mas, ao mesmo tempo, e caminhando juntamente com esse aspecto, existe o aspecto da transcendência, que é o aspecto do Deus santo, que não se mistura e não se confunde com a criação. E não pode se confundir com a criação, porque Ele é Deus. Naturalmente que no texto que vamos estudar hoje, existe um foco muito grande na majestade e na transcendência de Deus, o que não anula a imanência. Mas gostaria de deixar isso muito claro para que os irmãos mantenham o foco no ponto onde nós precisamos chegar. O verso 1, então, ele finaliza dizendo o seguinte, com a expressão, sobre as coisas que devem acontecer depois dessas. O Senhor, então, fala a João sobre as coisas que viriam a acontecer em seguida ao que foi mostrado na sessão das 7 igrejas. Algo para o futuro da igreja, então, daquele momento até o seu retorno. Logo em seguida, no texto, fala que João, ele se viu tomado, ou se viu em espírito. E é necessário a gente manter a mente aberta para o fato de que se trata de uma visão com símbolos. Do contrário, se a gente não conseguir perceber que é uma visão e que ela está repleta de símbolos, nós vamos ter que admitir que o texto ele é totalmente literal e que existe um objeto como uma cadeira flutuando no céu.
né? Nós vamos falar um pouco mais disso um pouquinho adiante, né? Os elementos contidos na visão têm algo a ensinar. Esses elementos têm uma mensagem da parte de Deus. Esse é o ponto mais importante. Muitos erros de interpretação acontecem porque o que procura se buscar são significados profundos, entre aspas, né? E nessa busca de significados muito profundos, acabam se esquecendo da mensagem, do que de fato tem escrito, o que de fato Deus quis transmitir através daquela missão. Os símbolos estão a serviço da mensagem que Deus quer entregar para a sua igreja. E aqui nós já temos a nossa primeira aplicação, que é o seguinte: Deus deixou esse livro maravilhoso para nós, que é a Bíblia. E Ele quer que nós leiamos e quer que nós entendamos. De que vale um livro maravilhoso que não é para ser entendido, né? Deus, Ele não faz pegadinhas. Deus, Ele não faz jogos de gato e rato. Ele não faz coisas do tipo, mandei o cara escrever aquilo ali, mas não é para ninguém entender, não. É só para eu entender. Eu vou deixar eles ali correndo como cegos ali, atrás do próprio rabo, mas ali é só mesmo é só para a gente se divertir um pouquinho. Não, Deus não faz isso. Deus não coloca pulguinhas atrás da orelha. Não. A palavra de Deus é para ser lida e ser entendida. Então, é necessário, é claro, que haja diligência no estudo da palavra de Deus. Mas, ainda assim, é preciso perceber que, se algo está escrito, ele foi escrito para nós, foi escrito para a igreja e foi escrito para que nós entendamos o que está escrito. Por mais que em algum momento pareça que a coisa é muito complicado, negócio de bicho de 7 cabeças, não tem tanto chifre, não sei o quê, e sai daqui, e tem alguma coisa que parece com aquilo, e alguma coisa que sai voando, e muito fogo, e cavalo que tem rabo de escorpião, e não sei o quê e tal. Tudo é muito complicado e tal. Pode parecer, mas é necessário que compreendamos que mesmo que em algum momento não entendamos tudo, o que está escrito é para ser entendido, e Deus deixou para que entendamos. Deus não faz uma pegadinha conosco com relação a isso. Tá? Seguindo em frente, depois que ele se acha em espírito, ele diz: alguém sentado no trono. O livro do Apocalipse é provavelmente o livro, e eu falo provavelmente só no que diz respeito à possibilidade de estar errado, mas eu creio que não estou errado com relação a isso. É provavelmente o livro que contém mais referências da Bíblia toda em si, mais referências internas. E essa visão de João no capítulo 4, ela se assemelha bastante à visão de Isaías capítulo 6. Por quê? Não existe uma descrição de quem está no trono. Assim como Isaías viu um trono e alguém assentado nele, ele não descreve quem está no trono, e de igual modo João também não faz, né? Ele não descreve nem a pessoa e nem o trono em si. Ele só fala que tinha um trono, mas ele não descreve o trono e não descreve quem está. Ele apenas diz que o aspecto, no sentido de que descrever o caráter e a glória de quem está assentado no trono. A ideia pode ser muito semelhante ao que a gente encontra no Salmo 99:1, quando fala assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins e abala-se a terra. Com certeza nós temos aqui uma situação perfeita do que se aplica à pessoa de Deus, porque nós sabemos quem Ele é, sabemos que Ele está assentado no trono, mas nós não podemos defini-lo. Não há palavras humanas para isso. Inclusive a palavra trono, se referindo ao trono de Deus, porque existe a palavra trono aqui aplicada aos 24 anciãos, mas o trono, se referindo apenas a Deus, aparece neste capítulo. Apenas neste capítulo aparece 11 vezes. Isso mostra o quanto o trono ele é central nesse capítulo e naquilo que é a mensagem que João quer transmitir à igreja. Logo, ele é o ponto central e tudo que vai acontecer do capítulo 4 até o capítulo 7 está relacionado ao trono. Então, resumindo essa primeira parte, temos uma descrição da sala do trono do Rei do Universo, ou do templo de Deus,
né, onde Deus habita, e uma descrição em níveis, dos níveis mais próximos para os mais distantes, como se fossem em degraus, sendo que o trono e o seu ocupante estão no centro, no ponto mais alto, né, e a sua aparência se assemelha às pedras de jaspe e sardônio, né, e ali no primeiro nível nós temos aí esse arco-íris semelhante semelhante à esmeralda. Depois temos um segundo nível, onde estão ali os 24 anciãos, os seus tronos, as 7 lâmpadas, ou as 7 tochas de fogo, o mar de vidro e os 4 seres viventes. E ainda sendo que lá no capítulo 5, versos 11 e 13, não exatamente aqui, mas aqui, mais um pouquinho à frente, você vai perceber que existe ainda um outro nível, né, onde aparecem os anjos e todas as criaturas do universo ali adorando a Deus. Uma observação interessante aqui e importante é que, sendo sala do trono ou templo, não existe diferença. Esses termos eles são completamente intercambiáveis e podem ser usados um no lugar do outro. No texto de Isaías, por exemplo, a palavra usada é casa. Os reis, por exemplo, na antiguidade, eles tinham o costume de construir casas ou construir templos para os seus deuses. Isso porque um rei, quando ele era coroado, essa coroação se dava porque, de alguma maneira, entendia-se que ele era o preferido, ou escolhido de algum deus, né? Então, em contrapartida, ele acabava construindo um templo ou um palácio em honra àquela divindade a qual ele adorava, né? Então, a ideia de que nós temos aqui a sala do trono de Deus ou o templo de Deus, onde ele habita, como termos intercambiáveis, é algo muito tranquilo, né? Não há nada de estranho com relação a isso. E aqui nós temos a nossa segunda aplicação. A grandiosidade de Deus excede em muito tudo aquilo que nós podemos entender ou conceber. E isso nos deveria fazer tremer diante da possibilidade de pecar contra Ele. Mas, na prática, no nosso dia a dia, não é bem isso o que acontece. Versos 4 e 5. Os versos 4 e 5 vão falar que ao redor do trono, né? Por que ao redor do trono? Porque o trono é o centro do universo. Aqui nós temos uma visão teocêntrica de todas as coisas. Na parte anterior, há apenas o registro do trono e da glória daquele que se assenta nele. Mas agora, a partir do versículo 4, nós temos então novos personagens entrando. Nós temos os anciãos, seres viventes e assim por diante. Isso mostra que o trono é o centro do universo, o centro do poder que rege todas as coisas. Na Bíblia, existem passagens que falam sobre Deus habitando no meio do seu povo, inclusive a tenda da congregação, a tenda onde o tabernáculo estava construído, ficava no meio do arraial do povo de Israel. Isso é muito significativo, porque a tenda que ficava no meio de qualquer povo era justamente a tenda do líder, do chefe militar de uma determinada nação. Então, o fato do trono de Deus ser colocado no centro de todas as coisas faz referência justamente ao fato da tenda da congregação estar no centro, circundada por todas as tribos de Israel, sendo que ele, de fato, é o grande rei, ele é o líder, ele é o chefe, e é dali que saem todas as decisões que devem ser obedecidas por todos. Ainda nessa seção do versículo 4 e versículo 5, fala dos anciãos e das suas coroas. E aí vem uma pergunta: quem são esses 24 anciãos? Pelo texto, nós vemos que a função básica deles é a adoração. Eles se prostram e adoram aquele que está no trono. Isso é explicado nos versos 9 e 10. Muitos intérpretes pensam que esses 24 anciãos são justamente um símbolo do povo de Deus, da igreja de Deus na sua completude, fazendo uma alusão aos santos de ambas as alianças, do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, a igreja. E esses 24 anciãos, eles possuem coroas. A palavra usada no grego aqui para coroas, ela vem da palavra Stéfanos, que é aquela coroa de louros, né, que os atletas ganhavam quando venciam uma corrida, né? E é curioso a gente perceber, porque no texto fala que as coroas são de ouro. Isso nos remete naturalmente para o texto que está em 1 Coríntios 9, 25, quando Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível,
nós, porém, a incorruptível. Para quem não sabe o que é uma coroa de louros, é uma coroa que era dada aos atletas quando ganhavam uma corrida, uma maratona, como eu já falei, mas era, de fato, era um vegetal, era uma planta, que era colocada em forma de coroa. Aquelas folhinhas de um lado e do outro aqui. E Paulo chama justamente a atenção disso, que o atleta, ele tem uma vida regrada, ele tem uma vida disciplinada, com um único objetivo, de vencer e ser reconhecido por isso. E quando ele é reconhecido, na antiguidade ele recebia não uma medalha de ouro, mas ele recebia essa coroa de louros, que pelo fato de ser, né, uma planta, cedo ou tarde aquilo ali iria se deteriorar e acabar. Por isso, uma coroa corruptível. Mas aí ele fala, os atletas fazem isso para alcançar essa coroa, mas nós, em tudo, nós nos dominamos de igual forma, mas para alcançar a coroa incorruptível, que é no Apocalipse que se fala sobre a coroa da vida. E aqui nós já temos a nossa terceira aplicação, que é, somente os vencedores verão a Deus, somente os fiéis até a morte receberão essa coroa incorruptível. E aí vem uma pergunta, que tipo de coisas neste mundo tem nos feito abandonar a busca pelo que é eterno em detrimento daquilo que é passageiro? O cristão, de fato, é uma pessoa com dupla cidadania. Ele vive nesse mundo, se envolve nessas questões temporais, mas nunca a ponto de esquecer o que é mais importante. E aí aqui eu trago as palavras do missionário Jim Elliot, que falou algo que é algo muito profundo dentro da vida cristã, que ele diz assim, que não é tolo aquele que dá o que não pode manter, a fim de ganhar o que não pode perder. Na minha e na sua vida, volta a pergunta mais uma vez, o que é que nós não podemos perder de jeito nenhum? Dentro da nossa vida, o que é que nós não podemos perder de jeito nenhum? É os nossos filhos? É a nossa família? É o nosso trabalho? É a nossa própria vida? O que é que nós não podemos perder de jeito nenhum? A resposta para essa pergunta, ela é fundamental para saber aonde nós estamos em Cristo. Porque a resposta natural e a única resposta viável para o crente é que a única coisa que ele não pode perder é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A única coisa que ele não pode perder nesse mundo é Jesus. É claro que nós sabemos que não perdemos a salvação, mas isso é um sentido simbólico, metafórico, que chama a atenção e joga a luz sobre a nossa responsabilidade. Deus nos salva, Deus nos mantém, mas também existe uma responsabilidade na nossa caminhada. As duas coisas coexistem em harmonia. Seguindo no texto, diz que do trono saíam relâmpagos e trovões. Desde o Antigo Testamento, esses elementos eles já aparecem quando algo muito importante vem da parte de Deus. Nós temos, por exemplo, relatos dessas manifestações grandiosas de Deus, falando, ou então da reação da natureza à simples presença de Deus. De qualquer forma, os relâmpagos, os trovões, a voz, aludem à grandiosidade e o poder daquele que se assenta no trono. Em Êxodo 19, por exemplo, nós temos uma passagem que ilustra bem essa situação. Deus ordenou ao povo que se consagrasse, pois na manhã do terceiro dia ele apareceria para todo o povo para um encontro. E essa passagem está justamente no contexto da entrega das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E aí o texto diz que na manhã do terceiro dia houve trovões, raios, e uma nuvem negra desceu sobre o monte, e diz que o monte fumegava, tremia violentamente como um terremoto. E aí, não no capítulo 19, mas no capítulo 20, está registrado que todo o povo que viu e presenciou tudo aquilo ali estava tremendo de medo. E salientemos aqui que Deus, ele não estava irado com o povo. Deus apenas chegou para entregar os mandamentos. Então, a simples presença de Deus causou todo este alvoroço no mundo criado, na natureza,
como nós a conhecemos. Isso nos faz pensar no seguinte: se a simples presença de Deus, sendo que Deus não estava irado, volto a repetir, se Deus não, uma vez que Deus não estava irado com o povo, ele apenas chegou para entregar a lei. Se a simples presença de Deus causa toda esta comoção no mundo criado, avaliem Deus na sua ira, trazendo juízo sobre aqueles que hão de se perder. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esse pedaço ainda continua falando sobre as 7 lâmpadas, ou 7 tochas, ou 7 candelabros, né? O texto já dá a interpretação e diz que eles representam os 7 Espíritos de Deus. Isso nos coloca no caminho certo da interpretação dos símbolos. Ou seja, são símbolos, não são objetos reais. Por quê? Deus, ele não tem aparência. Ele não tem aparência de pedras preciosas. Então, de igual forma, o Espírito de Deus, ele não é uma tocha. Deus, ele não tem forma. Então, de fato, o que João está vendo são símbolos. E o texto nos diz que essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E aqui cabem 2 ponderações. A primeira é que o número 7, né, as 7 tochas, como aparecem ali no texto, tudo indica que são 7 tochas separadas, e não como no candelabro, como aparecia no tabernáculo do Antigo Testamento, que eram 7 lâmpadas unidas em uma única haste, né? E a segunda é que esse número, que não existem 7 Espíritos de Deus, apenas o Espírito Santo de Deus. Logo, simbolicamente, o que o texto quer dizer, que essas 7 tochas, elas representam o Espírito de Deus na sua completude. Isso faz todo sentido quando pensamos na visão que mostra Deus na sua majestade como o grande Rei do universo, no esplendor da sua glória, perante o qual todos, indistintamente, se dobram. O número 7, popularmente, ele é associado com o número de Deus ou o número da perfeição. Essa ideia é razoavelmente certa, mas a ideia correta sobre o número é que é um número que indica coisas completas, coisas que perfeitas no sentido de que se fechou um ciclo, ou então de algo que é um objeto que ele já está perfeito por si só. Mas isso não quer dizer necessariamente algo bom ou algo ruim. Por exemplo, na leitura do livro, avançando, você verá que existem 7 taças da ira, do vinho da ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus sendo derramada por completa. Ou seja, não vai faltar e nem sobrar. Vai ser a ira de Deus derramada na medida certa. Assim como a besta também que aparece lá na frente tem 7 cabeças, né? Então, é um sentido de completude. Então, esse número... Então, se é um 7 relacionado a alguma coisa que esteja ligado a Deus, então, de fato, é algo bom. Tá? Versos 6 e 8. Nos versos 6 e 8, temos assim: há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Percebamos que João, ele descreve algo que está diante do trono em termos de mar e de vidro ou de cristal, né? Fazendo alguma alusão à água, algo translúcido, mas também ao mesmo tempo rígido, né? E aí notar que também aparece a palavra semelhante novamente. Ou seja, mais uma vez, João enxerga na visão algo que não é totalmente novo, mas também não é exatamente algo que exista nessa realidade. Porque se fosse algo totalmente novo, completamente novo, ele não teria condições de descrever e nem de conceber. Contudo, se fosse algo totalmente da nossa realidade, ele simplesmente diria o objeto que viu ou a coisa que viu. Um exemplo claro disso nós temos na visão de Pedro em Atos, capítulo 10, versos 11 e 12. Nesses 2 versos de Atos 10, diz o seguinte: Pedro, né,
naquela visão do lençol, quando fala assim, e viu o céu aberto, e que descia um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, tendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque esses dois versículos eles são interessantes justamente nesse aspecto de nós entendermos as visões de João. Na visão de Pedro aqui, nós temos dois elementos. No versículo 11 fala assim, que Pedro viu o céu aberto, e aí o primeiro elemento é o como se fosse. Ele fala assim, viu um objeto como se fosse um grande lençol. Então ele não diz, ele vê alguma coisa, ele sabe que aquilo ali não é um lençol, mas ele fala assim, bom, é como se fosse um grande lençol. Ok. Então é algo novo, mas tem uma certa semelhança. Já o segundo elemento da visão são coisas que ele conhece muito bem. Tanto é que ele fala que dentro desse objeto, que é como se fosse um lençol que descia do céu à terra pelas quatro pontas, lá dentro havia toda sorte de quadrúpedes e animais da terra e aves do céu. Né? E provavelmente, o texto não fala isso, mas provavelmente devia ter algum porquinho lá dentro daquele lençol ali, né, daquele objeto, devia ter um porco. Porque um pouquinho mais à frente ele fala assim, Deus, quando Deus vira e fala para ele assim, ó, mata e come. Eu falo assim, mas Deus, eu nunca comi nada impuro, nada dessas coisas, eu sequer coloquei na boca, como é que eu vou fazer isso agora? E como o porco é um animal que era proibido pela lei, então provavelmente devia ter um porquinho lá no meio lá no lençol, ou esse objeto. Então, esse versículo é apenas para ilustrar essa questão, de que de fato João viu coisas, algumas se assemelhavam com a nossa realidade, mas outras eram objetos de fato como nós o conhecemos. Com relação a esse mar de vidro como cristal, existem dois textos muito interessantes no Antigo Testamento que têm uma similaridade muito parecida, muito próxima. Um deles é Êxodo 24:10, quando fala assim, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés, viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E em Ezequiel capítulo 1, versos 22 e 26, diz o seguinte, sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com uma aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre suas cabeças. E aí no verso 26, e por cima do firmamento, ou seja, seres viventes, esse negócio aqui por cima, e acima desse firmamento, estava por cima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. Então, uma interpretação que podemos apreender de todos esses versos é que, simbolicamente, esse mar de vidro ao qual o texto traz, ele faz uma referência muito clara à santidade de Deus. E aí vou resgatar a ideia da transcendência que falamos aqui. O texto aqui, ele não está, o Apocalipse e o texto aqui em questão, ele não está trazendo os aspectos do Cristo que veio e sofreu e morreu, e aquele Cristo que as pessoas bateram na cara dele, que cuspiram na sua face, e que fizeram tudo o que bem entenderam. Não, aqui a história é diferente. Percebam que logo no início do livro, quem fala com João é Jesus. E aí parem para pensar, João, apóstolo de Jesus, João andou com Jesus, encostou em Jesus, colocou a cabeça dele nos ombros, provavelmente abraçou Jesus, tinha uma ligação, caminhava muito próximo a Jesus. Então, esse mesmo João que tinha essa ligação tão próxima com Jesus, lá na ilha de Pátimos, ele vê esse mesmo Jesus. Só que quando ele vê esse Jesus, ele mesmo diz que ele cai como morto, porque não há forças no seu corpo. Então, percebam que
o livro do Apocalipse, ele vai trazer a pessoa de Jesus sobre uma outra ótica. Já não é mais aquele ao qual os homens fizeram tudo o que bem entenderam com ele. Não. Aqui ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então essa alusão a quem está no trono, o Deus que está no trono, é de fato o Deus transcendente, aquele que é santo e que não se mistura e não pode ser confundido com as criaturas. Porque ele é o Criador e ele é o grande mandatário de todo o universo. Ele quem manda em absolutamente tudo. Aí aqui nós temos a nossa quarta aplicação. Nossa quarta aplicação de 5. A quarta aplicação diz o seguinte: um Deus tão magnífico e santo não pode causar outra coisa, num mero mortal, não pode causar outra coisa que não seja espanto e temor. Nessa altura do livro, Deus ainda não está mandando juízos sobre a humanidade. O cenário está apenas montado. Contudo, para os que amam a Deus, as reações são de cair sem forças ou de temor. Se para esses a reação é essa, qual não será para aqueles que hão de se perder e para aqueles que viveram uma vida de blasfêmia contra Deus ao estarem diante do Rei do Universo? Esses seres viventes, aqui não fala, no capítulo 4 de Apocalipse não fala quem são eles, mas fazendo uma correspondência muito clara com o livro de Ezequiel, sabemos que esses seres viventes aqui são os querubins. Na nossa denominação, né, não existe esse costume dos irmãos serem surpreendidos com essas visões de anjos. Às vezes a irmã está lavando uma louça ali, e aí vem um anjo para conversar com ela, e coisas do tipo. Como às vezes a gente vê em testemunhos, né, algumas pessoas, né, dizendo assim: eu estava andando na rua, e aí veio um anjo do meu lado e tal, e aí falou algumas coisas comigo, eu achei lindo, e não sei o que e tal. Eu acredito que se isso fosse possível, a pessoa teria um infarto, e não teria uma reação de alegria. Porque todas as vezes que aparece um anjo para alguém que aparece na Bíblia, a primeira coisa que ele faz é assim: não tenha medo. Né? A não ser que seja um livro de piada, e a Bíblia definitivamente não é um livro de piada, então ele está falando sério. E aí eu volto e resgato a ideia da transcendência de Deus. Se esses seres magníficos, poderosos, que causam medo nas pessoas quando apareciam, se esses seres são seres que no livro de Apocalipse eles estão ao redor do trono, no livro de Ezequiel são os seres que carregam o trono de Deus, como aqueles escravos que aparecem nos filmes que a gente vê o rei sentado num determinado trono, e tem os escravos ali carregando o trono. Já viram isso? Já viram isso? Pois é. Esses seres magníficos e poderosos, no livro de Ezequiel, eles são representados assim, como aqueles que carregam o trono de Deus. Então imagine só, se esses seres, com essa magnitude, são seres que se dobram diante de Deus e são aqueles que carregam o trono de Deus, qual não será a magnitude do poder daquele que se assenta no trono? E aí continua, né? Essa seção continua dizendo sobre a parte do que eles proclamam, que é santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí o texto diz que é dia e noite. Esses seres viventes, ou os querubins, eles dizem, e aí é curioso de perceber que o verbo utilizado no texto grego não é cantar, embora em alguns comentários você possa, né, ler, é o canto dos anjos, os querubins cantando diante do trono de Deus. Não, eles não cantam, eles dizem, né? A palavra grega usada é legontes, que vem de logos,
ligado à palavra ou o verbo dizer, né? E se traduz realmente dizendo. Então, eles dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é engraçado porque no texto de Lucas, por exemplo, 14, 26, que é quando fala que Jesus e os discípulos cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras, o verbo é diferente, né? O verbo é riminescentes, que é literalmente cantar um hino. No texto de Efésios 5, 19, quando é aquele texto que fala sobre falar e salmodiar, cantar uns aos outros, falar uns aos outros em salmos, né? Os verbos para salmodiar, né? Cantando e salmodiando, são adontes e psalontes, ou seja, literalmente cantar e fazer melodias, o que de fato não acontece aqui. O verbo é falar, então eles não estão cantando, eles estão falando, né? Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Tem um maestro presbiteriano chamado Parcival Módulo, uma pessoa assim, extremamente preparada, e ele tem algumas pregações e estudos que ele realiza em seminários e coisas do tipo, e a primeira vez que eu ouvi ele falando sobre isso, eu achei bastante curioso, que ele fala assim, na Bíblia não fala que anjos cantam, esse negócio de cantar é coisa de ser humano, foi Deus deixou para nós, né? Mas anjo não canta, né? Dito isso, os anjos repetem várias vezes, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso, na verdade, é um hebraísmo, é uma forma judaica de pensar para se dizer que Deus é extremamente santo, acima de qualquer possibilidade de compreensão. Quando se fala Santo, 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 se está querendo dizer que Deus ele é o Santíssimo, que não há nada mais santo do que Deus, né? E a expressão que há de vir pode ser traduzida como o que vem ou o que está sendo. E esse duplo sentido é maravilhoso, porque no aspecto do presente e no aspecto do futuro traz a ideia do já e do ainda não, pois João estava vendo as coisas que deveriam acontecer depois destas. Ou seja, o reino de Deus ainda não está implantado totalmente de forma visível a todos, mas isso em breve aconteceria, pois o Senhor está no trono no agora, e a igreja deveria saber e tomar conhecimento disso. E os anciãos lançando as suas coroas diante daquele que se assenta no trono, já caminhando para o nosso final aqui. Temos no texto uma mostra de que alguém está no trono regendo todas as coisas. No louvor dos querubins é dito que o Deus Todo-Poderoso está e sempre estará no trono, governando todas as coisas, ou seja, ele não pode ser deposto por ninguém, porque o seu reinado ele é eterno. E aí, curiosamente, a gente pensando nos reis terrenos, né? Para todos os reis terrenos, as pessoas que circundavam o rei sempre diziam: vida longa ao rei. Mas esse tipo de frase não se aplica a Deus, porque Deus ele é eterno e o seu trono ninguém pode tirar, né? Só que, contudo, o louvor dos anciãos, a ênfase cai sobre a criação de todas as coisas. Tudo o que aconteceu e foi criado no passado, e tudo o que acontece ou é feito no presente é feito pela única e exclusiva vontade do Senhor. E aí o último aspecto dessa sessão é o verbo prostrar-se, que fala que os anciãos se prostrarão diante daquele que está assentado no trono. É curioso porque o verbo grego usado para esse se prostrar é um verbo que tem o sentido de cair ou de tropeçar. Ou seja, quem cai devido a um tropeção, ele não cai porque deseja, ele cai por causa do tropeção. E aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver com o sentido eles se prostrarem para adorar a Deus? A força do verbo reside justamente no fato de que os anciãos, eles podem se prostrar espontaneamente, mas ao mesmo tempo que eles se prostram espontaneamente, não é sem motivo que eles se prostram. Ou seja, existe algo que força eles
a se prostrarem diante daquele que está assentado no trono. Ou seja, não é possível, é impossível ficar de pé diante do Rei do Universo, sabendo exatamente quem Ele é. E aí vamos para a nossa última aplicação. Os seres angelicais dizem que o Senhor é santo, 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 porque justamente eles têm uma noção muito mais próxima da nossa do quanto Deus é santo. E, aliás, o texto mostra que todas as partes envolvidas, né, nesse cenário têm uma noção bem real da grandiosidade daquele que se assenta no trono. Isso nos faz lembrar as palavras do mesmo João, desse mesmo apóstolo João, só que na sua primeira carta, no capítulo 3, onde ele descreve o seguinte: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aí vem a parte, pois veremos como Ele é. Ou seja, nós ainda não o vemos como de fato Ele é. Nós não temos, de fato, uma noção nem próxima, de fato, como Ele é. Mas, quando Ele se manifestar, haveremos de ter. Finalizando, assim como os nossos irmãos do primeiro século, é necessário reconhecer que todas as situações do passado, do presente e até aquilo que vier a acontecer, acontece pela vontade de Deus. As provações que a igreja passa, as situações adversas, os sofrimentos, tudo vem da vontade de Deus, tem um propósito e vem para o bem. Mesmo que na ótica humana isso nos seja adverso e amargo. É preciso saber que Ele está no trono governando tudo e que no fim, assim como eles, nós precisamos manter em mente, como eles quem? Como os primeiros cristãos, precisamos manter em mente o fato de que, por maior que seja o levante do mal, por maior que seja a aparente vitória do mal, o Senhor vencerá a todos com um simples sopro da sua boca.